Mateus 21, verso 17, diz o seguinte, verso 1, diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém lhe disser alguma coisa, respondei-lhe: o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Isso aqui, a tradição, né, religiosa diz que esse é o domingo, né, a semana que antecedeu, né, a morte de Jesus. E essa semana nós comemoramos aí, né, o Brasil, que é um país cristão, é a semana que nós chamamos de Semana Santa, né? É a semana, sexta-feira, vai ser a sexta-feira da Paixão, o dia da morte, se comemora a morte de Jesus Cristo. Domingo é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição de Jesus. Graças a Deus que o nosso Deus morreu por nós e ressuscitou, né, pela nossa justificação. Então, o domingo de Ramos foi esse momento aqui que as pessoas vinham com palmeiras, forrou lá né, a estrada, o caminho onde Jesus iria passar, e ele passou ali montado num jumentinho, e ele chegou na cidade de Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, diz a Bíblia que as pessoas clamavam a ele, declarando: Hosana ao filho de Davi, né, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E houve uma festa ali, houve exultação. Diz a Bíblia que as multidões clamavam, né? Ali, esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então é isso aí, irmãos. Jesus entrou, foi exaltado, reconhecido como filho de Davi, foi reconhecido como Deus por aquela cidade. As multidões daquela cidade estavam ali, né, irmãos, louvando a Deus, exaltando o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquela cidade montado em um jumentinho. E a Bíblia diz que isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, né, irmãos? Você pode conferir esse texto aqui lá no livro, né, depois de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Muitos anos antes, séculos antes, Zacarias profetizou esse exato momento aqui, que Jesus iria entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas iriam estar exaltando o seu nome. Deus profetizou isso séculos antes, e agora esse momento aqui foi um momento de cumprir aquela palavra. E é isso que eu quero falar para você hoje. Deus irá cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas. Jesus disse que o céu passará, a terra passará, mas as suas palavras não passarão. Ele disse que nem um tio, nem um pingo cairá, né, irmãos, das promessas de Deus. Então aqui se cumpriu uma promessa do Senhor. Nesse contexto aqui, cumpriu com a morte de Jesus, com a ressurreição, tudo estava profetizado. A vinda de Jesus a esse mundo, a salvação que Jesus iria proporcionar a esse mundo, ao homem, tudo foi se cumprido. E tem mais coisas a serem cumpridas. Né? A última coisa que será cumprida será a volta de Jesus, né, irmãos? A redenção dos justos, lavados pelo sangue de Cristo. O que ainda falta cumprir ainda é Satanás ser lançado ali no lago de fogo e enxofre. O inimigo das nossas almas será aprisionado em cadeias eternas. Então é isso que vai se cumprir ainda.
E na nossa vida pessoal, Deus tem promessas para cumprir. Deus tem promessas para cumprir na nossa vida pessoal, Deus tem promessa para cumprir na sua família, creia e tua casa toda será salva. Deus tem promessa para cumprir na igreja dele, né, na nossa igreja, e Deus tem promessa também para cumprir na nossa nação. Então veja bem, irmãos, Deus tem muitas coisas a se cumprir na nossa vida. E para que Deus cumpra, é necessário nós prestarmos atenção no que aconteceu aqui para que essa promessa se cumprisse. Então é importante nós entendermos isso. O que aconteceu aqui para que essa promessa se cumprisse e precisa acontecer também nos nossos dias para que as promessas de Deus também se cumpram. Vamos estar atentos aqui. Diz a Bíblia que quando Jesus estava aproximando de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos, dizendo-lhes. Então veja bem aqui a figura dos discípulos. Nós que somos discípulos de Jesus, em algum momento Deus vai nos enviar para cumprir alguma tarefa que é necessário, né, irmão, ser cumprido para que a promessa de Deus se estabeleça na nossa vida. Então, em algum momento, Deus está falando isso agora, talvez amanhã, algo específico, você já está cumprindo, e isso é importante, cumprir, né, irmãos, aquelas determinações, as tarefas que Deus tem para nós. Nós, como obreiros do Senhor, irmãos, temos responsabilidades. Deus colocou responsabilidades, tarefas nas nossas mãos para que nós executemos. É uma grande verdade. A Bíblia diz que Jesus enviou 2 discípulos dizendo, ide à aldeia diante de vós, ou seja, vai à minha frente, né? E lá você vai encontrar uma jumenta e o seu filhote, o jumentinho, e eles estarão presos ali, amarrados por uma corda, presos em uma árvore, talvez, presos em algum lugar. Você vai desprender ele e trazer aquele jumentinho até mim. Então, veja bem, irmãos, ali Jesus enviou o quê? Os seus discípulos. Jesus diz aqui, se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe aquele... Jesus estava falando do dono do animal, vai falar, peraí, vocês estão desprendendo o meu animal aí, por quê? E Jesus falou, é porque o Senhor precisa dele, avisa essa pessoa, e ele o quê? Vai entender isso e ele os enviará. E a Bíblia diz que os discípulos foram, desprenderam lá, o dono do animal perguntou para Jesus, aliás, perguntou aos discípulos, por que vocês estão fazendo isso, desprendendo, né? Aí eles disseram, porque Jesus precisa, e aquela pessoa enviou aqueles animais para Jesus. Então aqui nós vimos a figura dos discípulos, que estavam ali cumprindo uma tarefa de Jesus, uma tarefa até difícil, né, irmãos? Como é que você vai no escuro sem saber de que maneira, né? No escuro que eu digo o seguinte, eles não estavam vendo aqueles animais, ele não sabia qual eram os animais, ele não sabia o que eles iam encontrar pela frente, ele não sabia se eles iam ser bem recebidos ou não naquela missão que eles tinham, né, ali, responsabilidade de cumpri-la. Então eles não sabiam, e a nossa vida é assim também, né, amados? Às vezes Deus determina que nós façamos algo e você fala, Deus, como é que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou poder cumprir essa responsabilidade, né? E foi isso, Jesus falou, vocês vão na aldeia que está lá diante de nós, vai na minha frente, lá vocês vão encontrar um animal, desprenda-se, alguém perguntar por que vocês estão desprendendo o animal, porque eles estavam correndo risco, irmãos, né, ali de ser confrontado, de ser acusado, de serem até presos, porque o animal não era deles. Eles estariam usando o animal de outra pessoa. Então eles foram, debaixo de uma palavra, foram na fé, crendo que iria acontecer o que Jesus tinha dito a eles. Jesus deu todos os passos. Deus mostrou em detalhes para eles o que iria acontecer. E eles foram na fé. Então é isso, irmãos. Se Deus te deu uma responsabilidade, vai na fé. Deus vai cumprir. A Bíblia diz que o Senhor vai adiante de nós. E a palavra dele é que vai prevalecer. Aquilo que ele falou que iria acontecer, nós seremos bem-sucedidos naquilo que ele falou. Porque Jesus deu ali para eles os passos, mostrou direitinho para eles o que iria acontecer. Ele falou, vocês vão chegar lá, vão encontrar o jumento, vocês vão encontrar o dono, e vocês vão falar para o dono que Jesus precisa desse animal, e ele vai liberar esse animal para vocês. E eles foram debaixo da palavra. Então, irmãos, não tema, queridos, assumir responsabilidade na igreja, no seu ambiente de trabalho, não tema assumir responsabilidade, né, irmãos, no seu ministério, naquilo que Deus está falando do seu coração, vá e vai cumprir como Deus
determinou, como foi o caso aqui. Ok? Então é tão importante essa atitude nossa de fé, de obediência, né, irmãos? E crer que Deus vai romper as barreiras, dificuldades para a nossa vida. Amém? Graças a Deus por isso, porque nós temos um Deus que nos deu a palavra. A responsabilidade maior está sobre o Senhor que deu a palavra. Mas há uma responsabilidade que compete a mim e a você, para que as promessas dele e para que nós experimentemos, né, irmão? É tão bom. Eu fico imaginando esse discípulo depois um olhando para o outro, falando, rapaz, que coisa que nós presenciamos hoje, né? Tudo que Jesus falou aconteceu. Nós chegamos lá e vimos a jumento e o jumentinho preso. Chegamos lá e vimos aquele homem perguntando. E tudo que Jesus falou cumpriu na íntegra. É tão bom experimentar disso, amados. Irmão, nós vamos experimentar de milagres de Deus quando nós cremos. Quando nós falar, Deus, eu estou aqui. Eu quero estar, né, nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ver milagres. Eu quero ver coisas que eu não vi ainda. E é tão importante. Se coloque diante do Senhor, irmãos. Esse é o desafio de Deus para nós. Nós vamos ver coisas maravilhosas acontecerem. E os discípulos viram isso acontecendo. Outro personagem importante aqui foi o dono do animal. E aí, irmão, é tão difícil nós darmos alguma coisa, nós cedermos alguma coisa. É tão difícil, às vezes, nós confiarmos, não é verdade? E aquele homem confiou que seus animais iriam e depois iria voltar para ele. Ele confiou, ele abriu mão, não é verdade? Ele acreditou na palavra que aqueles discípulos estavam dizendo, né, irmãos? Ele estava ali doando um bem dele, né? Algo, irmãos, quem tinha um animal naquela época, queridos, era privilegiados, né? Porque o animal daquela época era como um carro que as pessoas, né, possuem hoje, né? E eram dois animais que ele estava cedendo ali. Então, irmãos, tenha um coração liberal. Tenha um coração para dar. Tenha um coração para responder. Aquilo que você tem deve também estar a serviço dos propósitos de Deus. E Deus estava dando privilégio para aquele homem, que aquilo que ele possuía, né? Aquilo que ele possuía ia estar a serviço de um propósito, né, de glorificação, para cumprir uma palavra do Senhor. Então, irmãos, tenha esse coração. Deus, o que eu tenho, o que eu possuo, eu quero também me dispor para servir ao Senhor. Abra a tua casa para fazer uma reunião de oração, né? Usa os seus bens, seu carro, para levar pessoas para a igreja, para visitar alguém, né? O carro, a nossa casa, não é só para o nosso conforto, né? Não é só para dizer que nós temos, que nós possuímos, que nós conquistamos. Não, irmãos, nós temos que ter um coração liberal, que nós coloquemos aquilo que nós temos para que Deus possa cumprir as suas palavras. E com certeza, irmãos, a Bíblia diz é melhor dar do que receber. Com certeza vai voltar para nós em uma medida muito maior. Tudo que você abre, que você abençoa, tudo que você vê e se expõe na presença do Senhor, isso vai acontecer. Então esse homem foi essa pessoa liberal. Deus procura pessoas liberais, porque Deus é assim. Ele deu seu Filho unigênito. Deus é um Deus liberal. Amém? Então a figura desse homem é muito importante para que as promessas de Deus se cumpram. Eu gosto muito daquele texto que diz que as mulheres, elas sustentavam Jesus com seus bens e por causa dos seus bens, a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E a terceira figura é a figura dos animais, irmãos. Tão importante isso. Os animais, eles foram o quê, irmãos? Eles foram o instrumento que Jesus entrou para ser glorificado. E a Bíblia diz que eles se deixaram, Jesus montou sobre eles. Eles foram que carregaram a carga, que Jesus era uma carga. Eles eram animais de carga. E a Bíblia diz que havia até um jumentinho, a jumenta e um jumentinho, né? Então, olhando assim, naturalmente falando, né? E Jesus fez questão de montar no jumentinho, né? O jumentinho de carga, que talvez a Bíblia diz lá em outro texto, você pode comparar lá no texto de Marcos, era um jumentinho que nunca alguém tinha montado nele. Ele não tinha experiência, né, irmãos? Ele não tinha sido domado ainda. Mas mesmo assim, quando Jesus colocou, os discípulos colocaram ali, a Bíblia diz que eles colocaram e puseram sobre ele, né, as vestes, né, a montaria, Jesus, e eles ficaram quietinhos ali, eles ficaram esperando, né, e eles receberam Jesus sobre o dorso deles, e eles cumpriram a missão, e eles foram caminhando,
no compasso que Jesus ia dirigindo a vida deles ali, e eles foram entrando e Jesus sendo glorificado. Então a figura desses animais também fala da nossa vida, né, irmãos? Nós precisamos carregar o Senhor nos nossos ombros. Nós precisamos glorificar a Deus. Amém? Nós precisamos representar o Senhor. O Senhor está em mim, o Senhor habita em mim, o Senhor está governando, o Senhor está dirigindo, e eu estou levando o Senhor. Onde você vai, irmão? Você está levando o Senhor contigo. Sabia disso? O seu levando Deus com o seu testemunho, com a sua fé. Onde você vai, você está levando o Senhor com a palavra dele. É tão importante isso, irmão, você se colocar também como aqueles animais. Senhor, eu quero carregar a carga, que é o Senhor, a carga da tua palavra, a carga da oração, né, do pregar a palavra de Deus, de abençoar pessoas, né, de levar a carga. Né, irmãos? Jesus subiu no jumentinho, aquele que tinha menos experiência. Mas o Senhor, ele usa quem ele quer, irmãos. Não acho que você tenha que ter experiência para executar a obra de Deus. Deus usa suas vidas. Deus quer corações dispostos. É isso que Deus quer, para que ele possa cumprir a palavra dele. Amém, amados? E a Bíblia diz que Jesus foi. A outra figura importante aqui é o povo que pavimentou o caminho. Quando Jesus chegou ali em Jerusalém, quando eles viram Jesus, eles saíram cortando folhas de palmeiras, diz aqui a Bíblia. Eles, né, pegaram as suas vestes mesmo. A pessoa tinha uma capa, né, irmão? Capa naquela época era uma coisa preciosa, né? O manto que estava sobre eles, e eles foram forrando lá o caminho para que Jesus passasse. Ou seja, eles adornaram o caminho, eles pavimentaram o caminho, né, irmãos? Jesus não passou na poeira, Jesus não passou naquele terreno difícil, mas eles pavimentaram, né, e cortaram árvores e fez um tapete para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém como rei, diz a Bíblia, né, como um nobre, né, uma pessoa nobre. Então eles proporcionaram isso. Então essa multidão fez isso. Isso também tem um significado importante, irmãos. João Batista fez isso. A Bíblia diz que João Batista, ele falou, eu sou aquele que vai adiante, eu sou o precursor do Senhor. Então, irmãos, Jesus precisa de pessoas que vai pavimentando, que vai edificando, que vai fazendo para que o Senhor venha. Então, edifica a sua vida, dê o testemunho, né, irmãos? Edifica a sua casa para o testemunho do Senhor. Aleluia, queridos. Sejam alguém que vai ser, alguém que vai pavimentar o caminho para que Deus passe. Né? Pavimenta corações, pessoas, ore, clame ao Senhor, fala, Deus, eu quero que o Senhor entre aqui, que o Senhor passe aqui. Irmãos, a intercessão tem esse papel também, né? Você ora para que Deus venha, para que Deus passe, para que Deus entre, né? Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pela igreja, ore pelo Brasil, olha por vidas, por pessoas, Jesus vai entrando ali onde você vai pavimentando com a sua oração, né, irmãos? Pavimenta também com as suas obras, né, com seus recursos, né, com aquilo que Deus te deu. Irmãos, tenha essa visão. Deus, eu quero ser alguém que vai construir, que vai edificar, que vai pavimentar o caminho, né, irmãos? É tão bom isso, né? Não é bom passar numa estrada, né, irmão, pavimentada? O que vocês acham quando vocês fazem uma viagem? O que é melhor, passar numa estrada pavimentada ou uma estrada, né, que não tem pavimento nenhum, cheio de buracos, cheio de, né, irmãos, de tropeços, né? E nós temos essa graça de Deus. Você vai pavimentando, né? Tão bom quando você chega numa igreja, a igreja está bem cuidada, alguém cuidou daquilo ali, alguém limpou as cadeiras, alguém limpou o piso, né? Alguém, né, irmãos, proporcionou um ambiente quando as pessoas chegam, elas se sintam bem recebidas, elas se sintam amadas, né, bem aceitas. Então pavimenta com o teu coração, dê um sorriso, receba as pessoas. Há tantas coisas, irmãos, que nós podemos fazer. E aquela multidão para que Jesus chegue, para que Jesus esteja ali sendo glorificado. Amém? Faça com excelência. Né? Busca o Senhor. Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? E por último, é aquela multidão que exaltaram o Senhor, reconheceram Ele como Senhor, como Rei. Irmãos, reconheça Deus, exalta Deus com o seu testemunho. Você fala, onde você estiver, fala, não, eu sirvo a um Deus vivo, Ele é grande, tem um testemunho, exalta o Senhor nas crises, na dificuldade, né, irmãos? Vamos deixar a murmuração de lado, a incredulidade de lado, o desânimo de lado, né, irmãos?
vamos exaltar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, a tudo dai graças. Quando nós temos esse coração para dar graças a Deus, Deus é glorificado e o tempo muda nas nossas vidas. Então aquela multidão que exaltou o Senhor. A igreja precisa exaltar mais a Deus, amém? Adorar mais o Senhor. A Bíblia diz que Marta servia, Maria adorava e Lázaro testemunhava. Então, queridos, é tão importante haver essas características na nossa vida. Amém? Então, aquela multidão exaltava, louvores, né, exultação, declarando aquilo que Deus é. Então, declara para esse mundo que Jesus é Rei, que Ele é Senhor. Amém, irmãos? Essa é a verdade.